Então vamos pegar a primeira aula de química, pessoal. Nessa primeira aula, eu coloquei questões relacionadas à parte de estrutura atômica, estrutura molecular, polaridade, solubilidade, modelos atômicos, essa parte mais estrutural, tá? Técnicas de separação, coisas mais dessa natureza. O Enem gosta muito desses assuntos, tá? Vamos na ordem, vamos fora da ordem. Eu posso escolher aleatoriamente aqui? Como são 16 questões, provavelmente a gente não vai conseguir fazer todas. Eu vou então tomar a liberdade de escolher algumas que eu acho que são mais importantes, tá bem? Repetindo, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma que eu não faço, não estou fazendo, vocês me avisem, tá? Eu vou começar com a questão número 4. 4. Então, deixa eu colocar aqui. Química. Tem como desligar um dos ares, sim. Você quer que desligue o de trás? Pode, né? Então, eu vou te pedir um favor. Você pode desligar para mim? Que eu acho que eu não vou conseguir alcançar daqui. Pode desligar aquele ali, ó, de repente. É, qualquer um. É, que ali tem mais gente, acho que ali o povo não sente tanto frio. Questão número 4, pessoal. Um dos assuntos que o Enem cobra todo ano de química é interação molecular, tá? Então, ele fala assim, a utilização de corantes, nós estamos na página número 18, tá bem? Estamos na página número 18, aula número 1, matéria e estrutura. Tá? Eu dei o título dessa aula como matéria e estrutura. Então ele fala assim: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha dos corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir, estão mostradas três estruturas de corantes naturais. Ele coloca os corantes em ordem aqui e fala assim: a característica comum às estruturas representadas que confere baixa solubilidade em água é. Então, antes da gente fazer a questão, vamos falar um pouquinho sobre polaridade, solubilidade e interações moleculares. Na verdade, esses três conceitos, eles meio que caminham juntos, os moleculares. Peraí, só um pouco, gente, meu sapato está desamarrado. Peraí. Gente, polaridade é uma característica. Peraí. Polaridade é uma característica que as moléculas apresentam que depende basicamente da sua geometria molecular e dos átomos que compõem a molécula. Como é que a gente determina a polaridade de uma molécula? Bom, peraí. Como é que a gente determina a polaridade de uma molécula? Depende. Para moléculas pequenas, quando eu falo moléculas pequenas, eu estou falando de moléculas, por exemplo, como a água, como o CO2, como a amônia, HCl. Para moléculas pequenas, a polaridade ela está relacionada intimamente com a geometria. Vamos lembrar rapidamente isso? Vamos lá. Por que que a bendita da molécula da água é polar? Isso. Eu vou pegar. Como é uma aula de revisão, né, gente? Eu vou tentar não me estender muito nos assuntos, mas acho que um bom ponto de revisão aqui é você pegar duas moléculas formadas por três átomos, só que uma delas é polar e a outra é
apolar. Tudo bem? Como é que a gente atribui polaridade de moléculas? Bom, para você atribuir a polaridade de uma molécula, você tem que fazer duas coisas. Primeira é, para cada ligação, atribuir um vetor chamado vetor momento de dipolo. O vetor momento de dipolo, de maneira muito resumida, ele representa que átomo está puxando elétron. Então, por exemplo, na molécula de água, o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então, na hora que o oxigênio vai compartilhar elétrons com o hidrogênio, esses elétrons eles ficam mais próximos do átomo de oxigênio por conta da diferença de eletronegatividade. Então, para representar esse efeito do oxigênio de puxar elétrons, a gente faz assim, ó. A gente desenha uma setinha apontando para o O, representando o par de elétrons que o oxigênio está puxando, né? E uma outra setinha apontando para o H. Observa que essas duas setinhas estão apontando para o mesmo átomo. Isso significa que essa região da molécula de água, ela tem uma maior densidade eletrônica do que aqui embaixo. É como se os elétrons da molécula de água estivessem muito mais concentrados no oxigênio do que nos hidrogênios. Então eu tenho aqui um dipolo, né? Um polo negativo e o polo positivo. Beleza, então eu representaria a água assim, ó, com a geometria dela angular. A região com maior concentração de elétrons, a gente representa assim, ó. Esse é o polo negativo. As regiões dos hidrogênios, elas estão com baixa concentração de elétrons, porque o oxigênio está puxando. Então eu tenho aqui um polo positivo. Para quem nunca viu esse símbolo esquisito aqui, que parece um número 6, isso aqui é a letra sigma. Sigma menos, sigma mais. Sigma é a forma que a química representa os polos. Então, quando você quer dizer uma molécula, que uma molécula tem uma região negativa e uma outra positiva, você representa com esses sigmas. Bom, no CO2, embora seja uma molécula com 3 átomos também, a geometria dela é diferente. Nesse caso, os oxigênios puxam os elétrons das ligações. Então eu teria aqui, ó, oxigênio puxando elétron para cá, oxigênio puxando elétron para cá. E aí eu queria que vocês percebessem o seguinte: qual a diferença dos elétrons serem puxados assim, dos elétrons serem puxados assim? Quando os elétrons são puxados dessa forma, um para um lado e outro para o outro lado, completamente oposto, esses efeitos de puxar elétrons, eles se anulam. É como se existisse um cabo de guerra, onde um oxigênio está puxando elétron para um lado e o outro oxigênio está puxando elétron para o outro. Só que, como os dois oxigênios estão puxando elétrons cada um para um lado, o efeito aqui dá zero. Então, a gente costuma dizer assim, né, de uma maneira muito resumida: quando a soma dos vetores não dá zero, a molécula é polar. Quando a soma dos vetores dá zero, a molécula é apolar. Ok? Lembrando que cada molécula tem a sua geometria. Geometria trigonal, linear, angular, piramidal, tetraédrica, são as mais famosas. Agora eu queria fazer um comentário. Isso funciona muito bem para moléculas pequenas. Então aqui eu tenho moléculas polares e moléculas apolares. Só que se você olhar no exercício, as moléculas que ele apresentou para a gente são todas moléculas gigantes. Elas são moléculas orgânicas. Como é que eu vou avaliar a polaridade de uma molécula grande? Não dá para fazer geometria, gente. Olha para essas moléculas. Como que eu vou saber a geometria disso? Então, quando a molécula é grande, então vamos lá.
Para moléculas grandes. Ô, gente, quando eu estou falando de moléculas grandes, vocês sabem do que eu estou falando exatamente, né? São moléculas orgânicas. A primeira coisa que você tem que pôr na tua cabeça, uma molécula orgânica, ela não tem uma classificação muito assim, preto e branco, tipo polar a polar, como acontece aqui. Numa molécula orgânica, normalmente, ela vai ter regiões polares e regiões apolares. E aí, cria-se um dilema. Espera aí, se uma molécula orgânica tem regiões polares e regiões apolares, o que que ela é? Depende. Depende de qual região é maior. Então, quando você tiver que olhar para uma molécula orgânica e determinar se ela é polar ou não, você vai procurar coisas. Você vai procurar grupos hidrofílicos e vai procurar grupos hidrofóbicos. E aí vamos lembrar, né? O que que são grupos hidrofílicos? São grupos que de alguma maneira conseguem interagir com a água. Para que um grupo interaja com a água, ele precisa ser semelhante à água. Ou seja, para um grupo ser hidrofílico, ele precisa interagir com água por meio de ponte de hidrogênio. Os grupos hidrofílicos, eles têm interação com água via ponte de hidrogênio. Ô, gente, toda vez que eu escrevi ponte de hidrogênio, você entenda que é ligação de hidrogênio, tá? É que antigamente a gente usava o termo ponte de hidrogênio. Tá aí. Quais são os grupos orgânicos que conseguem fazer pontes de hidrogênio com água? Vamos colocar alguns aqui. O grupo OH. Então, tipo assim, moléculas que contêm OH, fenol, álcool, são moléculas que têm uma propensão a se dissolverem na água. Um outro grupo também que é hidrofílico é esse aqui, ó. Ó, que é o grupo ácido carboxílico. Ele é um grupo, inclusive, até mais hidrofílico que o álcool, tá? Um outro grupo também que é famoso por estabelecer pontes de hidrogênio são as aminas e as amidas. Então, tipo assim, pessoal, você está olhando para uma molécula. Você quer saber se ela é hidrofílica ou não. Quanto mais dessas coisas estiverem presentes na molécula, mais interação com a água essa molécula vai fazer. Então, por exemplo, que molécula que é bastante solúvel em água? Aminoácido, amidas, aminas, álcoois, fenóis. Manja? Tá. Eu ainda poderia destacar aqui um outro grupo hidrofílico, mas ele não é tão hidrofílico quanto esses, que é o grupo aldeído. Por que que o aldeído não é tão hidrofílico? Porque ele não faz ponte de hidrogênio com a água. Ele é um grupo polar, mas não chega a fazer ponte de hidrogênio. Então a gente poderia dizer assim, ó, esses grupos são os mais hidrofílicos, sem dúvida. Esses daqui já são um pouquinho menos hidrofílicos e esse aqui menos hidrofílico ainda. Aí a gente parte para o outro extremo da história. Existem coisas na molécula orgânica que vão fazer com que ela perca a solubilidade em água, que são os grupos hidrofóbicos. A gente pode citar como grupo hidrofóbico os ésteres. É só você lembrar que gordura é um éster. Gordura é um éster. Né?
O grupo éster. Quer ver um outro grupo bem hidrofóbico? Grupo éter. Oi. Não, o éster, ele é um óleo. Se eu misturar ele com uma base, ele vira sabão. A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Aguenta que esse assunto é super importante. Perdão, gente. Então, ésteres não são muito solúveis em água. Basta você lembrar das gorduras que você não vai esquecer mais. Éteres também não, tá? Aliás, gente, eu sempre falo isso quando eu dou aula de orgânica. Olha para o éter. Olhou? Se você tirar o oxigênio, o que que essa merda vira? Um hidrocarboneto. Então, assim, qual é a diferença de um éter para um hidrocarboneto? Não é só um O. Sabe por que eu estou contando isso? Porque as propriedades de um éter são muito parecidas com hidrocarbonetos. Por exemplo, hidrocarboneto não é insolúvel na água? Éter também é. Hidrocarboneto não é inflamável? Éter também é. Tudo bem? Então são compostos muito parecidos em termos de hidrofobicidade. Outra coisa que é muito hidrofóbica, e eu acho que é a coisa mais hidrofóbica que eu tenho na orgânica, cadeia carbônica. Cadeia carbônica. A própria cadeia carbônica é hidrofóbica. Ué, professor, mas espera um pouquinho. Se a cadeia carbônica é hidrofóbica, por que que tem molécula orgânica que dissolve na água? Porque às vezes a cadeia é pequena. Por exemplo, vamos imaginar que você tenha duas moléculas. Ó, vou pegar esse exemplo aqui, bem simples. Aqui eu peguei um álcool e outro álcool. Um álcool secundário de cadeia longa e aqui um álcool que é o propanol. Gente, se você perguntar para mim assim, Danilo, esse álcool faz ponte de hidrogênio com água? Eu vou dizer, faz. Agora, se você me perguntar, Danilo, esse álcool é solúvel na água? Eu vou dizer que não. Isso é um paradoxo? Não. Ele faz ponte de hidrogênio com água? Faz. Só que quando você joga esse composto na água, gente, a região que vai interagir com água, não é essa daqui? Toda essa região aqui não interage. Então aqui eu percebo um caso muito clássico que é a molécula faz ponte de hidrogênio, ela é polar, mas ela não é solúvel na água. Ela não é solúvel na água, porque a polaridade dela não é tão alta. Agora, se você pega e compara esses dois álcoois aqui, ó, esse álcool ele é mais polar do que esse aqui. Justamente por quê? Porque quando você compara a cadeia carbônica desse com esse, a cadeia é muito menor. Quando a cadeia da molécula é pequena, os grupos polares se sobressaem. Então a molécula tem um grupo polar, como ela é pequenininha, ele interage muito com a água. Então esse álcool aqui, ele é hidrofílico. Vocês entenderam como isso aqui é louco? E isso aqui é hidrofóbico. Oi, cetona, cetona vai depender muito. Por exemplo, uma cetona de cadeia pequena, porque, por exemplo, a menor cetona que tem é a propanona. A propanona, eu colocaria ela aqui, porque ela é hidrofílica, ela mistura um pouco na água. Agora, se você pegar uma cetona com 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, aí já vem para cá. Mas isso acontece com todos os outros. Por exemplo, aldeídos. Os aldeídos até 4 carbonos dissolvem na água. A partir de 5 carbonos não dissolve mais. Justamente porque o efeito da cadeia acaba ficando sobressaindo. Entendeu? Sim, exatamente. Tá? Beleza? Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como que funciona essa questão de polaridade em moléculas? Tá. Dá uma olhada nos corantes aí, vai. Eu queria que vocês anotassem aí no caderno de vocês, no primeiro corante, que está presente no urucum, né? Quais são as funções orgânicas que vocês estão enxergando? Do lado esquerdo, o que que eu tenho? Ácido carboxílico.
Tá lá, COOH, não tá? E do lado direito? Éster, boa. Então é uma molécula grande, de um lado tem ácido, do outro tem éster. Vocês acham que ela é hidrofóbica ou hidrofílica? É hidrofóbica. Tudo bem? E por que ela é hidrofóbica? Cadeia grande. E se você olhar as outras, vai na mesma linha. Ô, gente, a segunda, que é o licopeno, é menos polar ainda. Por quê? Porque ela não tem nem grupo funcional. Ela é um hidrocarboneto. Tá? Olha a pergunta que caiu na Unicamp. Licopeno está dentro do tomate. Vai prestando atenção no que eu estou falando. Licopeno está dentro do tomate. Licopeno faz bem para a saúde porque combate o câncer. Portanto, se eu comer tomate, eu ganho licopeno, certo? Pergunta: por que eu consigo absorver mais licopeno se eu comer o tomate no molho do macarrão do que na salada? Entenderam a pergunta? Eu vou de novo. Eu quero comer tomate porque eu quero ter licopeno para não morrer de câncer. Se eu comer o tomate no molho, eu consigo aproveitar mais licopeno do tomate do que se eu comer na salada. Por quê? Para você fazer o molho, você tem que macerar o tomate e jogar óleo no molho. Ah, professor, mas na salada também tem óleo. É, mas quando você macera o tomate e põe óleo, o óleo extrai o licopeno de dentro do tomate. Então, existem estudos nutricionais que dizem que se você comer, por exemplo, 100 gramas de tomate numa salada, e se você comer 100 gramas de tomate no molho, a quantidade de licopeno que se absorve no molho é 20 vezes maior do que na salada. Isso é uma pergunta da Unicamp. E a pergunta era, por que que uma pessoa consegue obter mais licopeno se comer o molho de tomate? Porque o óleo extrai mais. Entenderam? E por que que o óleo extrai melhor o licopeno? Porque o licopeno é uma molécula hidrofóbica. E por que que o licopeno é hidrofóbico? Porque a cadeia é grande. Deu para entender? Tá? E o outro corante também, né? Então ficou grande quantidade de carbono nas cadeias principais. Tá bem? Dá uma olhada em alguma dessas alternativas e veja se vocês queiram que eu faça algum comentário sobre elas. Tudo bem? Tá bom. Maravilha. Oi. Ligação sigma e pi para polaridade não interfere muito. Não. A ligação sigma e pi, ela vai interferir no quê? Ah, eu queria tanto ouvir essa palavra. Não. No que interfere? Que tipo de. É assim, deixa eu tentar fazer a pergunta melhor. Que tipo de propriedade molecular se altera quando uma molécula tem ligação sigma ou pi? Começa com R. Reatividade. Moléculas que têm ligação pi tendem a ser mais reativas do que moléculas que não têm, tá? Então, por exemplo, compostos que têm dupla, compostos que têm tripla, eles conseguem fazer reações mais facilmente. Por quê? Porque das duas ligações, né, no caso aqui eu estou pensando numa dupla, uma das ligações é mais fraca do que a outra, tá? Então, quanto mais moléculas... Por exemplo, olha que interessante isso, né? Dá uma olhada na molécula de licopeno no exercício. Olhou? Vocês viram quanta dupla tem? O fato do licopeno combater o câncer é porque ele combate a formação de radicais livres no nosso organismo. E por que que ele consegue combater radicais livres? Porque ele é muito reativo. E por que que ele é reativo? Porque ele tem muitas pis, tá? Então, resumindo, ligação pi não interfere em interação molecular. Esquece isso, tá? Vou fazer agora a gente fez a 4, né? Então ficou a alternativa C. Eu vou fazer agora a questão número 5. 5. Aqui mistura essa ideia de polaridade, tananã, né? Com técnicas de separação. Tá? Então, questão número 5.
Na questão 5 ele fala o seguinte, ó. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Então eu tenho acetato, vou aproveitar aqui uma revisãozinha, né, ó. O acetato de etila. Ô, gente, isso aqui é nome usual, né? Ó, acetato de etila. Etanoato de etila. Vou fazer uma pergunta surpresa aqui. Se eu quiser produzir isso aqui no laboratório, que reagentes eu tenho que reagir? Dan, Reação. Oi, estão pedindo para mandar foto do quadro, fazendo favor. obrigado. Se alguém puder mandar a foto do quadro, eu agradeço, tá? Ácido acético e etanol? Ácido acético e etanol. Reação de esterificação, né? Você pega ácido acético, reage com etanol e forma acetato de etila, tá? Reação de esterificação. Tá? Ele encontrou um frasco contendo isso com água. Tá, aí tem algumas coisas aqui que ele deu de é, propriedades. Ele fala aqui, ó, considere os dados do acetato de etila. Primeiro, baixa solubilidade em água. Olha lá, olha lá. Ô, gente, se esse cara não dissolve em água, pensa comigo. Essa mistura, ela deve ter quantas fases? Duas. Duas. Aí é o seguinte, a água é líquida. Ou isso aqui é líquido, ou isso aqui é sólido. Então para. Não olha para a alternativa ainda. Se for uma mistura líquido-líquido bifásica, eu separo como? Decantação. Se for uma mistura sólido-líquido bifásica, como que eu separo? Filtração. Então, o que nós precisamos tentar descobrir é, será essa mistura ela tem duas fases. Ela tem duas fases. Por quê? Porque esse cara tem baixa solubilidade em água. Então, ou eu tenho aqui uma mistura sólido-líquido, ou eu tenho uma mistura líquido-líquido. Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou olhar para a temperatura de fusão desse cara. A temperatura de fusão dele é menos 83 graus. Ou seja, para essa porcaria estar sólida, a temperatura teria que ser menos 83. Outra coisa, a pressão de vapor disso aqui é maior que a da água. Puta que pariu. Agora eu quero ver. O que que ele quis dizer com isso? Ele falou que a pressão de vapor disso aqui é maior que a água. O que que ele quis dizer com isso? Tem uma informação por trás. O que que a pressão de vapor de uma coisa mede? Volatilidade. A pressão de vapor é a pressão que o vapor dele produz. Gente, se um líquido é volátil, quer dizer que a pressão de vapor dele é? Então, quando ele diz que a pressão de vapor desse cara é maior que a água, ele está dizendo nas entrelinhas que esse cara aqui também está líquido. Por quê? Porque se a pressão dele é maior que a da água, quer dizer que ele é menos volátil do que a água. Se ele é menos volátil do que a água e a água é líquida, isso aqui só pode ser líquido. Então, esse cara é líquido e esse cara também é líquido. Gente, quanto maior a pressão de vapor, anota isso pelo amor de Deus. Quanto maior a pressão de vapor, vírgula, mais volátil é o líquido. Ou seja, mais fácil é para ele evaporar. Por exemplo, quem tem maior pressão de vapor, álcool ou água? O álcool. Entenderam?
Então eu tenho uma mistura bifásica de dois líquidos. Decantação no funil, né? Lembra daquele desenho que a gente faz na primeira semana de aula? Todo mundo feliz na primeira semana de aula, né? Ah, estudando 12 horas por dia, zerando o primeiro capítulo da apostila, né? Quando chega em movie, acabou, né? Acabou. Nossa, começo de ano é um inferno. Ai, professor, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Aí, ó, um deles é mais denso, o outro é menos denso, você abre, escorre e deu. Tudo bem? Mas como assim pouca? Ué, mas já é o suficiente para um ficar embaixo e o outro em cima. A questão toda, Bi, não é nem a questão da densidade. A questão da densidade ela vai explicar quem vai ficar embaixo e quem vai ficar em cima. Mas a questão mais relevante é o fato deles não serem miscíveis. A partir do momento que eles não são miscíveis, separa, tá? Então eu vou separar, é aí, né? Decantar a mistura, separando os dois componentes em um funil adequado, tá? Vamos fazer umas de estrutura atômica agora, para dar uma mudada de assunto? Dan, Ui, que susto, fala. o... tem como você só explicar de novo por que que não seria A? Peraí, deixa eu ver o que ele fala na A aqui. Ah, evaporar o acetato sem alterar o conteúdo de água. Você quer evaporar a mistura, né? O problema é o seguinte. Primeiro, né, tem duas questões. A melhor, para você, porque, assim, cada técnica de separação, ela é específica para um tipo de mistura. Então, por exemplo, quando eu quero separar uma mistura de dois líquidos e eles já estão separados, não tem motivo nenhum para eu aquecer isso aqui. Por que que eu iria aquecer uma mistura de dois líquidos se os dois líquidos estão formando duas fases bem diferentes? Ah, por isso que Percebe essa você diferença? falou das duas fases no começo? Exato. E tem uma outra Ah, coisa. Se eu evaporar isso aqui, por exemplo, eu vou esquentar isso aqui. Vamos supor que eu vou fazer uma destilação. A hora que eu esquentar, não vai evaporar só uma coisa. Evapora um pouco de um e um pouco do outro. Então, quando ele fala assim na A, ó, evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo da água. Tá tudo errado. Por quê? O acetato de etila não tem pressão de vapor maior que a água. Então, se você aquecer a mistura, ele vai evaporar. Só que ele não evapora sozinho. Você está aquecendo uma mistura. Quando você aquece uma mistura, sempre sai os dois. É claro que vai sair muito mais do acetato de etila do que da água. Então, outra coisa que ele fala que está errado é sem alterar o conteúdo de água. Não. Se eu aquecer essa mistura, eu vou alterar o conteúdo de água sim. Tá? Deu para entender? entendi. Obrigado. Nada. Oi. Qual? A 2? Posso. Questão 2, tá, gente? Peraí. Deixa eu só pegar minha folha aqui. Ui. Então ele fala assim na 2, ó. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrofílicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura a seguir, influenciam significativamente a fluidez.
Isto porque quanto maior for a magnitude das interações, menor será a fluidez. Então, puta, aqui tem um monte de informação. Vocês lembram lá da biologia que a membrana celular ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então, deixa eu desenhar rapidinho aqui. É que aqui, deixa eu colocar mais apertadinho, senão essa célula tá zoada, né? Aqui. Dupla camada, certo? Então, imagina o seguinte, ó, gente. Imagina que aqui em cima é o meio intracelular. Aqui embaixo é o meio extracelular. Essas bolinhas são os fosfatos, não são? A parte polar, parte polar. E aqui a parte apolar. Imagina, porque assim, o exercício ele fala sobre fluidez de membrana. Gente, imagina essa membrana fazendo isso aqui, ó. Imagina essas duas coisas escorregando, ó. Tudo bem? Esse escorregamento dessas duas camadas vai dar fluidez à membrana. Ela consegue se mexer. Só que ele diz que essa fluidez depende das interações moleculares. Ele diz assim: quanto mais fortes as interações, menos fluida é a membrana. Faz sentido isso? Faz. Porque, gente, onde está a interação molecular? Aqui, ó. Tá vendo essa camada aqui de carbono? Ela vai atrair essa outra aqui, não vai, ó? Que tipo de interação eu tenho aqui? Dipolo induzido. Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido. Tudo em dipolo induzido aqui, ó. Se esse dipolo induzido for forte, a membrana não é fluida. Se esse dipolo induzido for fraco, a membrana é fluida. Até aqui entendemos? Agora, na sequência, ele vai discutir do que depende essa porra dessa fluidez. Ele fala assim, ó. Eu vou voltar no texto. Ele fala assim, que para você alterar a fluidez da membrana, você pode alterar a temperatura ou a composição lipídica das membranas. Então, por exemplo, dependendo, vamos supor que eu sou uma célula. Eu quero que a minha membrana seja muito fluida. Se eu quiser que a minha membrana seja fluida, eu vou colocar fosfolipídios aqui, ó, que tenham interações moleculares baixas. Se eu quero a membrana fluida, eu quero interação molecular fraca. Se eu quero uma membrana menos fluida, eu quero interação molecular forte. Tá bem? Tá, aí ele continua. Ele fala assim, ó. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das moléculas vai influenciar significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior a magnitude das interações, menor é a fluidez. Aí ele mostra o desenho de uma dessas moléculas. Ô, gente, isso aqui é uma cadeia carbônica, não é? Isso aqui é uma cadeia carbônica. Olha só o que eu vou desenhar aqui. Presta atenção que tá tudo conectado, velho. Ok? Agora olha isso aqui. Vocês estão entendendo? O que vai determinar se o fosfolipídio é bonitinho ou tortinho é isso aqui, ó. Insaturações. Isso aqui está em cis ou trans? Rápido. Cis. Isso aqui está em cis. Então, tipo assim, quando a molécula tem uma insaturação aqui, ela dá uma quebradinha aqui, ó. Ó, oi. Ok? Tá.
Continuando. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios. Ele mostra várias delas. Percebe que as 3 primeiras são fosfolipídios pequenos. As 2 últimas são fosfolipídios grandes. Isso é uma informação importante. Qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Por que a segunda? Ela tem mais insaturações. E o que acontece é o seguinte: quando a molécula tem essa quebradinha aqui, ó, o que vai acontecer? Se você olhar na molécula 2, deixa eu desenhar ela. Vamos olhar a molécula 2. Deixa eu ver como é que ele desenhou ela aqui. Ah, ele é toda quebradinha, né? Ela é toda quebradinha. Ela é toda quebradinha. Aqui, ó. E aí a parte daqui também, né, ó. Eu estou desenhando bem porcamente, tá? O que acontece, pessoal? Quando a cadeia é meio tortinha, o que vai acontecer? Quando a membrana se formar aqui, ó, essa parte e essa não conseguem interagir. Elas estão tortas. Então você tem uma interação molecular aqui menor. Além do fato de que os compostos que formaram essa membrana, que são compostos de cadeia pequena, também vão reduzir a interação molecular. Então a gente poderia dizer, só que assim, o que é foda nessa questão? Isso não está nada escrito no texto. Você tem que tirar da tua cabeça isso. Você tem que olhar para isso e perceber que o fato da bicamada ter esses compostos, essas cadeias quebradinhas, vai reduzir a interação molecular juntamente com o fato da cadeia ser pequenininha. Então, por exemplo, a cadeia que tem maior fluidez é a 2. E a cadeia que tem menor fluidez é a 4, que é exatamente o oposto da 2. Você observa que na 4, as cadeias são maiores e todas elas estão bem encostadinhas uma na outra, o que aumenta a interação molecular. Então, essa questão ela caberia 2 tipos de questões, né? Ela pode, no caso, ele pergunta qual que tem maior fluidez que a 2, e ele poderia muito bem cobrar em outro ano qualquer aí, qual tem menor fluidez. E aí seria a 4. Ficou claro? Foda essa questão, né? Bem difícil. Professor, Tomara, né? Podia cair de maior fluidez, né? Oi. tem como pensar também que é porque ele tem ligação π e ela é mais fraca que a sigma? Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A ligação π é mais fraca que a sigma, mas isso não tem nada a ver com o ponto de ebulição. Tá? Nada a ver. Beleza? Que mais? Vamos ver aqui. Ah, eu tinha falado de umas de modelo atômico, né? Aqui. Tem a 7. A 7 é bem louca. A 7 é bem louca. Hum. Sete. Professor, você pode fazer a 14 depois? Posso? Posso sim. Tudo bem se eu fazer a 7 primeiro? Então tá. Questão 7. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente zero, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre
xenônio, que é um gás nobre, e o hexafluoreto de platina. E desde então, mais compostos novos de gases nobres têm sido sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração de um gás nobre. Então ele está dizendo assim, não acredite sempre na teoria do octeto, porque gás nobre pode se ligar. Resumidamente é isso. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Ó. Difluoreto de xenônio. Eu não tenho a mínima ideia para que serve esse composto. Mas pelo que dá para perceber claramente, eu tenho um xenônio ligado com 2 flúors. Tá. No qual o átomo de halogênio, que é o flúor, né, se liga covalentemente ao átomo de gás nobre para ficar com 8 elétrons na valência. Então ele está dizendo assim, ó, o flúor se liga com o gás nobre para ficar com 8 elétrons na valência. Ô, gente, como é que é a camada de valência do xenônio? Não é 5s2, 5p6? Então eu tenho quantos elétrons aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O flúor, que é o halogênio, dizer Agora para pensar, gente. O flúor, ele tem uma camada de valência que é S2P5, certo? Espera aí que a conexão tá ruim. Calma. Conexão ruim. Conexão ruim, calma. Se vocês perderam alguma coisa aí de casa, me avisa, tá? A conexão estava ruim aqui. Tem como ser repetida? Olha lá, falei. Qual parte? Pelo menos aqui, para mim, caiu na hora que você começou a colocar os elétrons no flúor. Então, o flúor, ele tem camada de valência, se você olhar aí, ele tem camada de valência S2P5, não tem? Ele deu aí. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, tipo, o xenônio tem 8 e o flúor tem 7. Aí ele fala que o flúor vai se ligar covalentemente com o xenônio. Gente, se o flúor vai se ligar covalentemente, significa que ele vai pegar um elétron dele e vai compartilhar com o elétron do xenônio. Então, eu poderia tentar representar isso assim, ó. Espera aí que eu já saio da frente, tá? Espera aí. Ó. Olha que zona. Olha isso aqui. Essa é a molécula. Deixa eu ficar desse lado aqui, senão os caras não enxergam. Ó. O flúor está estável? Tá. Ó. 2, 4, 6, 8. Ele está com octeto. Esse outro flúor também, ó. 2, 4, 6, 8. Agora, conta o xenônio. Porque a pergunta é justamente essa. Olha o que ele fala. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de gás nobre? 10. O gás nobre ele já tinha os 8, mas por conta do compartilhamento com o flúor, cada um ganhou mais um elétronzinho aqui. Então, o xenônio, de fato, não está obedecendo o octeto, porque ele está com 10 elétrons,
Agora os flúores estão. Tá bom? Então a resposta é C. Agora eu vou fazer a 14, tá? O pessoal pediu a 14. Professor, Eu. você pode tirar uma dúvida minha sobre outra questão, por favor? A destilação simples, ela seria mais adequada para qual tipo de mistura, então? Alô. A destilação simples, ela é indicada para você separar uma mistura de sólido e líquido, desde que o sólido esteja dissolvido, tipo água e sal. Aí eu uso destilação simples. Porque é o seguinte, ó, pensa comigo. Peraí. Pensa comigo. Dado que você tem uma mistura de sólido e líquido, das duas uma, ou ela é homogênea, ou ela é heterogênea. Exemplo, sal e água. Exemplo, areia e água. Quando a mistura é homogênea, eu evaporo o líquido. Destilação simples. Quando o sólido não está dissolvido, aí eu filtro. Então, mistura de sólido com líquido, ou é filtração, se ela for heterogênea, ou é destilação simples, se o sólido estiver dissolvido dentro dela. Entendeu? Eu acho que uma boa dica para você não Entendi. errar é pensar nos exemplos. Sal e água, eu destilo, porque eu não consigo filtrar. Areia e água, aí eu filtro. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Agora é 14. Ô, Dan, Hum, faz, oi, faz, a tre faz a 13 depois, por favor. faço. Edivan? Isso. Peraí, primeiro é 14. Meu Deus. Questão 14. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico. O que é uma coisa anfifílica? É uma coisa que se dissolve tão bem em água como em gordura. Nós estamos falando do que especificamente? Sabão e detergente. Então, o tensoativo é um nome chique para detergente. Ah, mas por que chama tensoativo, Danilo? Porque ele diminui a tensão superficial da água. Quando o detergente interage com a água, ele diminui a interação molecular. Então, ele diminui a tensão superficial. Daí o nome tensoativo. Tá? Aí ele fala assim: tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo, agora começam as palavras. O principal tensoativo aniônico, grifa esta merda. Ô, gente, diz uma coisa para mim. Como é que uma molécula, ele fala que existem moléculas chamadas de tensoativos. Moléculas de tensoativos são anfifílicas. Se uma molécula é anfifílica, você concorda que ela tem que ter uma região polar e uma apolar? Então, todo tensoativo, presta atenção no que eu estou falando. Isso vale para sabão, isso vale para detergente. Todo tensoativo, ele tem uma cadeia carbônica gigantesca que vai dar para ele hidrofobicidade, afinidade pela gordura. E ele tem uma cabeça. Essa cabeça é a parte hidrofílica. Para esta cabeça interagir com a água, ela precisa ter uma carga. Então, ela pode ser uma cabeça positiva ou ela pode ser uma cabeça negativa. Então, nós teremos detergentes catiônicos e detergentes aniônicos. Entenderam? Continua.
Continua. O principal tensoativo aniônico, ó, o principal tensoativo aniônico surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse titã. Então, essa cadeia, além de ter uma cabeça negativa, ela tem ramificações. Vai procurando aí. Continuando. As ramificações na cadeia dificultam a sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso leva à sua substituição, na maioria dos países, por tensoativos biodegradáveis. Qual é a fórmula estrutural do tensoativo persistente? Então, ó, ele tem que ter uma parte negativa e tem que ter cadeia ramificada, certo? Não pode ser a A. Por quê? Na A não tem nem carga. Tem nem ramificação. Pode ser a B? A B pode. Porque vocês perceberam que na B, na pontinha do anel, tem um SO3-? Então, esse detergente, ele é aniônico e ramificado. Não pode ser o C. Por que não pode ser o C? Ele é aniônico, mas ele não é ramificado. Só tem uma cadeiona ali. Por que não pode ser a D e nem a E? Na D não tem ramificação e é catiônico. Tá vendo que tem um nitrogênio ali? E na E tem ramificação, mas é catiônico. Eu quero aniônico. Então eu quero cabeça negativa e ramificado. Então nos dá a alternativa B de bola. B de bola. Tá? 16. Peraí, alguém tinha pedido alguma antes? Não, né? Tinham pedido a 13, aí eu já faço a 16, tá? 13. Desculpa. 13. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. Tudo bem. A figura apresenta a energia potencial de uma ligação em função da distância entre os átomos em um sólido cristalino. Para. Dá uma olhada no gráfico. Eixo X, eixo Y. Energia. Eixo X, distância interatômica. E aí vem o gráfico assim. Então, assim, gente, não adianta você continuar lendo a questão se você não entender o gráfico aqui. O que esse gráfico está mostrando? Imaginem dois átomos, A e B, separados por uma certa distância. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. É que tem muitos aqui na sala que não são meus alunos. Por que é que dois átomos se ligam? Para ficar estáveis. E o que significa ficar estável? Ter energia baixa. Gente, uma coisa que vocês precisam guardar. Estabilidade, tanto na física como na química, é sinônimo de energia baixa.
O átomo, gente, ele tem dentro de si uma energia potencial, olha o nome. Só que essa energia, ela pode ser maior ou menor, dependendo de quem está perto dele. Então, imaginem dois átomos separados, ok? A gente sabe que na natureza, o que é espontâneo? Não é os átomos se ligarem? Isso é espontâneo. Então, imaginem que quando os átomos estão separados, a energia de ambos é alta. À medida que os átomos vão se aproximando para estabelecer uma ligação, essa energia vai abaixando. Então, deve existir uma distância ideal aqui. O que seria uma distância ideal? É a distância onde a energia dos dois átomos é a menor. Dá uma olhada nesse gráfico, nesse ponto aqui, ó. Tá vendo esse ponto? Esse ponto está mostrando que quando esses átomos estiverem a uma certa distância, a energia deles é a menor possível, não é? Então eles estão ligados aqui. Nessa situação, onde os átomos estão com a energia menor, onde os átomos estão muito estáveis, eles estão ligados. Então, essa distância aqui, ela tem até um nome. Adivinha o nome dela? Comprimento de ligação. É a distância ideal entre os átomos para que a energia do sistema seja a menor possível. Então, isso aqui é chamado de comprimento de ligação. Dan, a câmera tá meio desfocada. Eu tô tentando focar ela de novo, mas tá foda, viu, cara? Peraí. Acontece. Ai, eu não consigo correr. Refocou? Refocou. Porque você tem, na verdade, assim, você tem que... Ah, não, olha, desfocou de novo. Eu sou histérico que nem o Eloy. O Eloy é idiota. Você acha que a câmera vai ouvir ele gritando? É, então, é que eu tô com a perna zoada, eu não consigo. Se eu abaixar, eu não levanto mais. Eu tô PCD hoje, gente. Melhorou, né? Agora melhorou. Sim, Tudo tá bem? melhor. Então entendemos que esse gráfico está mostrando que existe uma distância ali, que é a distância onde a energia é menor. Vamos continuar lendo agora. A figura abaixo apresenta a energia potencial de uma ligação em função da distância entre os átomos do sólido. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos vale R0. Então, ó, quando essa distância aqui vale R0, significa que os caras estão a 0 Kelvin. Escuta, o que o teu conhecimento de física te diz quando ele fala que uma substância está a 0 Kelvin? Os átomos estão completamente parados. Não estão mexendo. Porque temperatura não mede grau de agitação. Então tenta imaginar que você abaixou tanto a temperatura que os átomos literalmente pararam. Essa é a menor distância que os átomos podem ter um com o outro. Porque pensa comigo, e se eu começar a aquecer essa merda? Se eu começar a aquecer, você concorda que os átomos vão começar a fazer isso aqui, ó? E aí o que vai começar a acontecer com o tamanho da ligação? Vai começar a fazer isso aqui, não vai? Quanto mais você esquenta, mais os átomos começam a vibrar. Conforme os átomos começam a vibrar, essa distância de ligação ela começa a mudar. Aí ele fala o seguinte, ó, continuando. A distância de equilíbrio da ligação entre os átomos R0 corresponde ao mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética e faz com que eles oscilem. Faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, que é diferente para cada temperatura. Então é assim, ó. Temperatura baixa. Temperatura mais alta. Temperatura mais alta. Ou seja, à medida que você está aquecendo,
Você está afastando os átomos, não está? Tudo bem? Continuando. A distância da ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais identificadas, com o valor de temperatura de T1 até T4. Então, o que eu percebo? Conforme a temperatura vai aumentando, a distância entre os átomos também está aumentando, certo? Beleza. Ele quer saber que tipo de fenômeno é esse. Ele fala assim, ó, o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Gente, pensa comigo. Se os átomos estão próximos e você começa a esquentar, eles se afastam. Se eles se afastam, o que acontece com o tamanho da substância? Dilatação. Dilata. Você está esquentando o sólido, os átomos estão oscilando e estão cada vez se afastando mais. Ok? De T1 até T4. Beleza? Então, isso é uma dilatação. Você poderia me dizer assim, mas professor, por que não pode ser uma dissociação? Em nenhum momento ele diz que a ligação foi rompida. Então, por exemplo, tem certas palavras aqui que eu não posso assinalar, senão eu estou fudido. Se eu assinalar dissociação, eu estou fudido. Se eu assinalar ionização, eu estou fudido. Por quê? Porque o TRI vai entender que você não sabe o que é dissociação. Então, tipo, não pode assinalar dissociação porque não teve quebra de ligação, nem ionização, tá? Quebra de ligações covalentes vai entrar na mesma resposta de ionização. Ionização é uma quebra de ligação covalente. Então, você tem duas respostas iguais. Formação de ligação metálica, não. Não tem nada a ver, tá? Beleza? Então, seria dilatação. Uma questão difícil, bem difícil, né? Próximo. Aí tinham pedido, a Bianca pediu a 16, né? 16. Dan, Oi. tem como alguém mandar foto no quadro, por favor? Estão mandando já. Tá bom, obrigado. Tem alguém mandando, né, gente? Ai. 16. Partículas microscópicas. Eu não sei se vocês percebem, né? Você sabe que essas questões todas são do Enem, tá? De química, todas são do Enem. Todas textos grandes com interpretação bem diferente da física, né? Olha o que ele fala na 16. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens. Então, pelo que eu entendi, é o seguinte: você tem uma partícula que vai funcionar como núcleo de condensação de água. O que isso quer dizer? De alguma maneira, essa partícula ela vai atraindo moléculas de água perto dela. Quando tem muita molécula de água, isso aqui forma uma nuvem. Entenderam? Vocês estão ligados que tem um tipo de substância que os caras desenvolveram que faz chover? Que é justamente isso. O avião sobe lá numa certa altitude e aí lá em cima ele libera essas partículas, que são os núcleos de condensação. Essas partículas vão estimular as moléculas de água da atmosfera a se aglutinarem e vão formando as nuvens. Tá bom? Aí ele continua. Me perdi aqui. Sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação entre um ácido e amônia, de forma natural ou antropogênica, ou seja, naturalmente ou sob ação do homem, dando origem a um sal de amônio. Gente, isso aqui é uma reação bem famosa. É um ácido com uma base. Isso aqui é uma base de Bronsted, né? Ela tem par de elétrons sobrando, não tem? Então, quando você reagir
amônia com HX, o ácido vai liberar o hidrogênio, ele vai ionizar, formando o cátion amônio, que seria a formação da amônia com H+, né? E o ânion X-. Por exemplo, se aqui fosse ácido clorídrico, aqui seria cloreto de amônio. Se aqui fosse ácido nítrico, aqui seria nitrato de amônio. Então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, esse tal núcleo de condensação é um sal. É um sal. Tudo bem? Continuando. Me perdi. Fatores ele fala assim: a fixação de moléculas de vapor d'água pelo núcleo de condensação ocorre por quê? Então ele quer saber o seguinte: por que que essa coisa atrai moléculas de água? Por que que essa coisa atrai moléculas de água? Olha, gente, se essa coisa está atraindo molécula de água, é porque existe alguma interação entre ela e a água. Tudo bem? Que interação? Não é ponte de hidrogênio. Não é ponte de hidrogênio. Íon de polo? Íon de polo. Por que íon de polo? Porque é a Gente, única polar que tem com cadeia iônica? Cadeia não, ligação iônica? então, isso aqui é um sal. Cátion ânion. Uhum. A água não é um dipolo? Sim. Quando você põe um composto iônico em contato com a água, o íon atrai a água. Por quê, gente? Imagina o seguinte, ó. Imagina que essa bolotona seja o amônio. Então eu formei lá o amônio. Você lembra que a gente discutiu no começo da aula de hoje que as moléculas de água são polares? Ora, se a molécula de água é polar, você concorda que ela tem uma extremidade negativa e uma extremidade positiva? Então o que acontece? Quando esse íon é liberado lá na atmosfera, a- como ele é positivo, ele vai começar a atrair as moléculas de água a partir da parte negativa. Então, o íon atrai o dipolo. Se o íon atrai um dipolo, isso não é uma ponte de hidrogênio. Isso é uma força íon-dipolo. Interação íon-dipolo. Tá? Oi. É. Ela é a força intermolecular mais forte, embora a gente não seja muito certo a gente falar intermolecular, né? Por que que não é muito? A gente aprende como intermolecular, mas vamos refletir. Por que que não é muito certo falar em força intermolecular aqui? Para pensar no significado da palavra intermolecular. Entre moléculas. Isso aqui é uma molécula, mas isso não é. Isso é um íon. Então é uma força inter-íon molecular. Por isso que ela é chamada de interação íon-dipolo. Só que a gente estuda ela na aula de interação molecular. Então, tipo assim, interação molecular eu tenho, interação molecular mesmo, raiz. Ponte de hidrogênio, dipolo permanente e dipolo induzido. Além das intermoleculares, eu tenho a íon dipolo. No caso do ânion, o ânion também atrai o dipolo. Só que aí o que acontece? Como o ânion é negativo, pessoal, ele vai atrair a molécula de água pelo polo positivo. Tá bom? Tá aí. Então ficou íon dipolo, alternativa D de Dan, doido. Oi. essa é a solvatação? Isso. Então, quando isso aqui acontece na água líquida, eu chamo isso de solvatação. Tá? É isso mesmo. Outra coisa, já que você falou de solvatação, toma mais uma aí, então. É por causa dessa interação que existe uma coisa chamada ebullioscopia. Alguém pode me dizer o que é ebullioscopia? O que é ebullioscopia, gente? É um Você fenômeno. Fala. você eleva o ponto de ebulição de alguma coisa, principalmente da água.
Por quê? Ah, você. Por quê? Calma, o quê? Não tá dando pra ouvir, não. Não, ele tá Eu fazendo isso de sei. propósito. Ele tá fazendo isso de propósito. Vamos lá. O que era que eu tava falando mesmo? O que você tinha perguntado? Desculpa, eu esqueci. Não, tinha outra coisa. Você perguntou o que era a ebullioscopia. Ah, é verdade. A ebulioscopia é um fenômeno onde você consegue aumentar o ponto de ebulição de um líquido. Por que você consegue fazer isso? Porque você aumenta as forças intermoleculares dele. Como que você aumenta as forças intermoleculares de um líquido? Jogando outra coisa lá dentro. Então, por exemplo, quando eu jogo sal na água, o ponto de ebulição dela sobe. E por que que quando eu jogo sal na água, o ponto de ebulição dela sobe? Porque o sal promove um acréscimo de interações moleculares, que é a solvatação, que alguém falou ali. Então, só completando a tua resposta, né, que você falou assim, o ponto de ebulição aumenta. Por que que o ponto de ebulição aumenta? Porque eu coloquei um sólido que aumentou as interações moleculares. Esse aumento de interação molecular, ele provoca aumento de ponto de ebulição, ebulioscopia. Queda no ponto de congelamento, como que é o nome? Crioscopia. E perda de volatilidade. Tem um nome para isso. O líquido fica menos volátil. Então, mas tem um nome. Tonoscopia. Tonoscopia é a perda de volatilidade. Porque, gente, se você está colocando uma substância no líquido e está aumentando as interações moleculares, é claro que esse líquido fica mais difícil de evaporar. Por isso ele perde pressão de vapor. Então você tem 3 efeitos por causa da interação: perda de pressão de vapor, aumento do ponto de ebulição e queda no ponto de congelamento. Tudo bem? Sem contar a osmose, né? Porque esse líquido agora vai passar a poder chupar água de outros lugares, tá? Tá aí. Próxima. Oi. 6. Pediram a 6. Ah, boa. Inclusive, tem uma bem parecida com a 6, que é a 11. Ele só troca a pergunta, tá? Vamos fazer a 6. Oi. Não, a tonoscopia é a perda de pressão de vapor. Ele perde volatilidade. Ele aumenta o ponto de ebulição. Entendeu? Questão 6. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles são presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e, normalmente, são separados por destilação fracionada, com base nas suas temperaturas de ebulição. Então, aí você tem uma tabela com as temperaturas de ebulição. A primeira fração do petróleo, aí você tem que tomar cuidado com as informações da tabela. Vai acompanhando comigo. Está escrito assim: fração 1, faixa de temperatura de ebulição, 20 graus Celsius, até 20 graus. Exemplos de compostos: gás natural, que é o metano, gás de cozinha, que é propano e butano. Olha o tamanho das cadeias, de C1 a C4. E aí vai, fração 2, fração 3 e fração 4. O que nós percebemos na tabela é o seguinte: tem uma relação aqui entre aumento do tamanho da cadeia e aumento do ponto de ebulição, não tem? Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Por quê? O aumento da cadeia carbônica aumenta o tamanho da molécula.
Quando a molécula fica grande, gente, além dela perder polaridade, né? Ela também aumenta as interações moleculares. Então, os compostos de cadeia maior têm pontos de ebulição maiores por causa das interações mais fortes. Tudo bem? Tá. E a pergunta é justamente essa. Ele fala assim, ó. Na fração 1, que é a fração mais leve, na fração 1, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais baixas. Por quê? As forças intermoleculares do tipo de Van der Waals são menos intensas. Alternativa E. Ô, gente, eu estou sentindo. Tudo bem a palavra Van der Waals? Ou não? Não. Então, vamos lá. A coisa é assim, ó, só para a gente não deixar passar isso. Ó, porque, cara, tem um monte de nome isso aqui. Então, assim, tirando a interação íon-dipolo, eu tenho ponte de hidrogênio, que hoje em dia é chamada de ligação de hidrogênio, força de dipolo permanente e força de dipolo induzido, ok? A força de dipolo induzido, ela tem outros nomes. Ela é chamada de força de dispersão ou força de London, que foi o químico que caracterizou essa força pela primeira vez. Então eu posso, isso aqui são sinônimos, tá? Forças de dispersão ou forças de London. Tá. Agora, ambas essas forças, tanto a dipolo permanente como a dipolo induzido, são forças de dipolo, não são? As forças de dipolo são chamadas genericamente de forças de Van der Waals. Então, o nome força de Van der Waals, ele é um nome que engloba as duas. Então, ele pode usar o termo força de Van der Waals se referindo a dipolo induzido ou dipolo permanente. Tá? Beleza? Próxima. Dan, você pode fazer a 8? 8? Tá, faço. Faço. 8. Depois, eu não vou fazer agora, tá? Mas a questão número 11, a pergunta é só o contrário. Ele fala assim na 11, ó. Na fração 4, a separação dos componentes ocorre em temperaturas mais elevadas. Tudo bem? Gente, cada uma dessas questões caiu no ano do Enem, tá? Cada uma dessas questões caiu em um dos anos do Enem. Oi, amigo, tudo bom? É a 8, né, que vocês pediram? Tá. 8. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do metal de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a luz emitida. Não preciso nem terminar de ler a questão, né? Bohr! Vocês já ouviram falar de teste de chama? Ô, gente, quando a gente estuda, quando a gente vai construir modelos atômicos, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Quando a gente vai construir a ideia do modelo atômico, a gente faz uma espécie de linha do tempo, passando por alguns dos modelos mais importantes, né? Então a gente pode destacar aqui rapidamente os principais modelos que são Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Ok? Assim, mano, brainstorm rápido. Professor, a câmera tá meio zoada. Nossa, cara, eu tô muito branco, velho. Olha.
Vocês estão reparando Pois é, isso? na hora que a aula começou, eu ia perguntar se o senhor tava mais branco. Parece que tá mais Não, branco que o cara, normal. olha. Olha pra câmera, olha pra câmera. Eu tô muito branco, velho. Ah, sempre foi. Ai, ridícula. Ó, cada um desses modelos traz uma coisa de importante para nossa ideia de átomo. Quando eu falo em Dalton, gente, Dalton não tem nenhuma informação sobre a estrutura do átomo. Talvez a ideia mais importante que o modelo de Dalton traz para a gente hoje é a ideia de que toda reação consiste em uma recombinação, não é isso? Tanto é que quando a gente estuda cálculo estequiométrico, a gente fala muito da lei de Dalton. O Thomson traz a ideia do elétron. O Rutherford traz a ideia de núcleo. E o Bohr traz a ideia do quê? Órbitas eletrônicas. O modelo de Bohr fala sobre órbitas eletrônicas. Órbitas é foda, hein? Só que qual é o problema, gente? Quando a gente estuda esse tipo de assunto, cada uma das teorias, tirando a de Dalton, que não vale, cada um dos modelos de Thomson, Rutherford e Bohr foi construído a partir de um experimento. Então não adianta você saber, por exemplo, que o modelo de Bohr fala de órbita se você não sabe do experimento que deu origem a isso. Vamos tentar ser sucinto, né? O modelo de Bohr, ele veio no começo do século XX, 1911. E ele veio para responder uma pergunta que a física simplesmente não sabia. Imagina o seguinte, você pode fazer isso na sua casa hoje. Você vai pegar um pouquinho de cloreto de sódio, colocar no fogo e vai observar a cor da chama. Alguém já pôs fogo em sal? Que cor que fica a chama? Verde? Se ficou verde, você está usando algum sal que não é de sódio. Se você pegar o sal de sódio, a chama fica amarela. Só que o que é foda? Até aí tudo bem, você fala, beleza, a chama fica amarela. Só que, por exemplo, se ao invés de eu pegar cloreto de sódio e colocar cloreto de cálcio no fogo, a chama fica verde. Se eu colocar cloreto de cobre no fogo, a chama fica azul. Dependendo do sal que você coloca, a porra da chama fica de uma cor. E a física simplesmente não sabia explicar isso. Por que que quando eu troco o sal, a chama fica de outra cor? O modelo de Bohr foi construído basicamente para responder essa pergunta. O que o modelo de Bohr afirma? Ele diz o seguinte: os elétrons de um átomo, todos, estão contidos em órbitas eletrônicas. Só que ele diz que para o elétron estar nesta órbita, ele precisa ter uma energia. O que acontece que, quando você excita o átomo, e como que você pode excitar um átomo? Você pode esquentar, você pode dar um choque nele. Então, quando eu excito um átomo, o que pode acontecer? Esse elétron que está numa órbita, ele pode fazer isso, ó, e voltar. Ele sofre o que Bohr chamava de transição eletrônica. E é exatamente no momento em que o elétron retorna para sua órbita original que ele emite uma luz diferente. Então, as cores diferentes são resultados de diferentes transições eletrônicas. Cada transição eletrônica ocorre numa faixa de energia. E essa faixa de energia é manifestada pela mudança de cor. Isso é chamado de teste de chama. Então, quando o cara fala em teste de chama, cor de fogos de artifício, cor de estrela, sabe estrela? Estrela, quando você olha na estrela, estrela tem cor. Se você pegar um telescópio, como se todo mundo tivesse um telescópio em casa, né? O telescópio, quando você aponta ele para a estrela, você consegue enxergar exatamente a cor da estrela. Então, modelos atômicos que explicam essa história de cor têm a ver com Bohr. Então, ele fala assim, ó, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer o quê?
transição eletrônica de um nível mais externo, se você quiser colocar aí do lado mais energético, para um outro menos externo ou menos energético, tá? Da eletrosfera atômica. Beleza? Oi. Não, isso é o Doppler, é outra coisa. O fato de você enxergar uma cor diferente da estrela vai te dizer se a estrela está se aproximando ou afastando. Mas isso é outra coisa. É outra coisa. Mistura não. Tá? Tudo bem? Ui. Mais uma, vai. Como é que nós estamos de horário aqui? Deixa eu ver. Dá tempo ainda? Ai, que bosta. Ah, então acabou, gente. Acabou. É isso aí, Cefini. Cefini tá na boca do Brasil. Tudo bem? Até amanhã, tá? A gente volta Até aí. amanhã, Dan. Tchau. Tchau, tchau. Oi. Ai, obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Vão com Deus. Obrigado, viu, pela aula.